Muito bem, terminamos então a análise do controle da seção usuário. Vamos analisar essas janelinhas aqui agora. Vamos começar com essa do login, tá? A janela de login, ela possui aqui uma opção. Deixa eu alterar aqui a altura dela. Height. Ó, ela tem uma grid aqui dentro, tá? Onde essa grid vai aparecer se houver mais do que, né, se um usuário estiver cadastrado em mais de uma empresa, ok? Essa grid vai aparecer para você selecionar em qual empresa que você vai logar, tá? Perfeito. Sabendo disso, então, vamos para o código fonte aqui, ó. Aqui no nosso código, nós temos o método botão confirma. Aí eu vou ter lá o esquema do campos e valores, tá? Campos ID pessoa, valores 1. O que é que eu faço então? Eu consulto do view empresa seção controller, passando esse campus e esses valores aqui, ó, tá? Então eu estou consultando todos os usuários, tá? Cujo ID da pessoa é igual a 1, tá? View seção empresa controller, perfeito. Se vier mais do que um registro, eu altero a altura do meu formulário para 335 e vai aparecer aquela grid. Se não, eu faço agora uma consulta para saber qual é a empresa, para carregar os dados da empresa, tá? Então eu pego o ID da empresa que foi retornado no view seção empresa controller e em seção empresa eu carrego os dados dessa empresa. Sendo que o consulta DTO do empresa controller, ele além de carregar os dados da empresa, aqui ó, ele vai também carregar os dados de endereço. E além de carregar todos os endereços dessa empresa, ele vai carregar o endereço principal. Vou precisar desse endereço principal para informar os dados na NFE, tá? Então, depois que ele carrega os dados de endereço, que a empresa pode ter vários endereços, né? Então, eu procuro pelo endereço principal e jogo aqui no objeto endereço principal que está dentro do empresa DTO, tá? Perfeito. E é isso. Depois que eu faço essas consultas aí, eu retorno um true para o menu, né, que chama a janela de login, e o usuário vai estar logado. Perfeito. Vamos continuar então. Depois do login, a tela o lookup nós já demos uma olhada. Vamos dar uma olhada na tela tela, né? E o que é que mudou aqui? Eu tenho agora o DTO, antigamente era VO, né? Ou no projeto do TDS TORM é VO, aqui é tudo DTO agora, tá? Então eu vou ter aqui uma classe objeto grid, que é uma classe de TDTO. Eu tenho o item combo box, que a gente já viu na parte de infraestrutura, né? Eu vou focar aqui apenas nas alterações que foram realizadas para funcionar com o Mormont, tá? Deixe-me ver. Classe objeto grid, objeto DTO, né? Era objeto VO, agora é objeto DTO. DTO transiente, era VO transiente, agora é DTO transiente, tá? Parte de infraestrutura. Altera a tag dos botões, do menu. Form create. Aqui eu vou instanciar os meus objetos da minha janela principal. Até aqui tudo como sempre foi, tá? Popula combo box com DTO. Mesma coisa também, apenas foi adaptado para funcionar agora com o DTO no lugar de um VO, tá? Então, pouca coisa mudou nessa região de infraestrutura. Clique dos botões. Botão exportar, botão imprimir, ok. Grids e edits. Essa parte também está igual ao que nós vimos na parte de infra. Exportações também, paginação e navegação. Aqui olha, eu estou, né, chamando a consulta agora, passando campos e valores. Tá? Para isso, né, no meu montar filtro, eu tive que adaptar esse meu método. Tá? Esse montar filtro anteriormente, ele montava um filtro único. Agora não, ele montou um filtro com base nos campos e nos valores, né? Porque esse filtro é utilizado sempre no método consulta, que retorna uma lista. E o método consulta do Mormont, ele espera os campos e os valores de forma separada, como nós já vimos, tá? Então, houve uma pequena alteração aqui, ó, em como a gente executa esse método consulta. Isso, né, para a paginação.
No entanto, essa paginação aqui, né, ela ainda não está funcionando nos controllers. Tá? Isso aí ficou como um exercício para você implementar. O restante aqui é como sempre foi, tá? Como nós mostramos lá na parte de infraestrutura. Vamos então para a Utela Cadastro. Aí está, alterado para funcionar com o Mormot. É que nós temos aqui. Após o grid DTO, o monta filtro, né, que nós alteramos. Tá, vamos continuar, vamos começar aqui a analisar já os métodos, né, sem olhar apenas para a sua assinatura. Form create é como sempre foi, como a gente viu na parte de infra. O Popola Campus Transientes nós já analisamos. O Popola Campus Transientes Lookup nós também já analisamos. Consulta genérica, né, em determinados momentos você precisa fazer uma consulta genérica, tá? E você chama esse método aqui. Tá? Você vai ver que em alguns módulos nós temos esse consulta genérica. O que mudou nesse consulta genérica? É que agora nós utilizamos um DTO, ok? E que no lugar de passar o filtro, nós passamos agora campos e valores para o controller. Tá? Foi isso que foi mudado. Formata a busca pela data. Tá da mesma forma. After screw. Tudo isso aqui que eu estou fechando tá igual como nós vimos já na parte de infra, tá bom? Eu não alterei nada. Form show apenas foi adaptado para funcionar com o TDTO. Monta filtro, aqui sim. Né? Aqui nós tivemos uma alteração, tá? Primeiro, eu tenho um string list, né? E eu vou utilizar esse string list para montar o meu filtro, tá? Sendo que eu estou instanciando, mas nunca tiro esse string list da memória. Então, observe se existe vazamento. Né? Tem um outro módulo lá no T2TI, no site, que é Memory Leaks. Aí ele trata de vazamentos de memória, mostra como você mapear esses vazamentos e removê-los. Tá? Seria interessante que você também assistisse esse módulo. É um módulo à parte que tem lá no site da T2TI. Como é que eu monto meu filtro aqui então? Ó? Esse primeiro aqui é se for uma data, tá? Se não, campos, item, campo, like, e aí o meu parâmetro e valores, ó, entre os meus coringas, eu coloco o edit critério rápido, tá? Se o usuário pressionar F9 e não tiver nada no edit critério rápido, anteriormente eu colocava um asteriscozinho, né, para funcionar com o DetSnap e tudo mais. Agora eu coloco logo o coringa que é utilizado no banco de dados, tá? Não tem mais esse lance do asterisco não, tá? Foi isso então que mudou aqui no monta filtro. E eu retorno, né, exatamente esse string list. Tá? É por isso que em determinados momentos, quando eu faço a consulta, eu passo dados filtro 0, dados filtro 1. Dados filtro 0 são os campos. Dados filtros 1 são os valores daqueles campos. Tá bom? Status tela. Não mudou nada. Tratar caractere especial. Isso daqui provavelmente nós não vamos mais nem utilizar. Tá? Observe se isto ainda está sendo utilizado na aplicação. Se não, você pode remover. Tem métodos que você já pode remover de cara. Tá? Alguns estão aí para que você tenha essa crítica, né? Você chega, peraí, se tratar caractere especial está sendo usado em algum lugar, aí você vai lá, Ctrl Shift F, procura, não está mais sendo usado não, remove, tá bom? Clique dos botões, botão consultar, olha só. Aqui ele agora está pegando os dados do filtro, né? Aí dados filtro 0, quem é? São os campos. Se no campo está diferente de erro, aí ele vai montando o filtro aqui, ó, tá? Campos dados filtro 0, valores dados filtros 1. Pega o nome da classe controller e aqui ele executa o método de consulta. Isso se o usuário clicar no botão consultar. Né? Veja que o executa método lá do controller ainda está esperando esse get, esse lista, né, que seria o retorno do servidor DetSnap. Você já pode alterar também esse executar método do controller para ele não receber esses parâmetros que nesse momento são desnecessários. Né? Botão alterar, botão cancelar, botão inserir, botão excluir, tudo isso aí está ok, né? Botão salvar também. Vamos fechando aqui.
como se fosse fazendo um checklist, né? Botão filtrar. Botão filtrar, nós temos aqui, né? Esse é o que vai chamar a janela de filtro, né? Essa janela de filtro, tá? Eu mexi nela, no entanto, não a deixei 100%, tá? Você vai ver que ela não faz referências a VO, agora ela faz referências a DTO, tá? No entanto, eu não deixei os filtros aqui 100% não, tá? Eu deixei para você. Né? Veja que ainda está colocando os asteriscos, né? Não está trabalhando com o coringa certo. Ok? Está colocando aí os colchetes, que era um conceito que nós utilizávamos lá com o Dead Snap, tá? Então, com base no que eu fiz no filtro aqui do Telecadastro, você vai alterar a sua janela de filtro aqui. Tá? Bem simples de fazer, trabalhinho moleza mesmo, tá? Ó, corrija essa consulta para funcionar com o Mormont, tá? Então, nem aqui está funcionando 100% e nem a janela de filtro está 100%. Fica como um exercício que você vai fazer com base no filtro que nós já estamos utilizando aqui nas janelas tela e tela cadastro, tá? Perfeito. Aí vem aqui os controles Scrooge, botão inserir, botão editar, excluir, cancelar. Tudo isso daqui está da forma como era anteriormente, como nós vimos lá na parte de infraestrutura. Controle grid, double clique, atualiza grid DTO. Aqui ele foi adaptado para funcionar com o DTO. Paginação e navegação. Vai funcionar, basta que você faça a paginação nos controllers. E aqui o controle de botões de pop-up também, nada foi alterado, tá? Então, o principal que foi alterado na janela de tela cadastro e tela foi a parte relacionada ao filtro, e as partes que faziam referências a VO foram alteradas para DTO. Basicamente foi isso, aí o sistema funcionou tranquilamente.